Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um diálogo espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Convidamos neste momento o irmão Dilson Pereira de Barros para fazer a prece de abertura. Então, e nós convidamos todos vós, todos e aonde quer que se encontrem, convidamos todos que pensemos em Jesus. Vamos pensar nele. Pensar nele é muito bom. Experiencie. Procura sentir a presença do amigo e do benfeitor. E ele está junto de cada um de nós, repassando o amor do Cristo. Sintam este amor. Sintam e peçam ao Pai Maior, através desses bondosos Espíritos, o que necessitam. E nós, por nossa vez, também pedimos as boas intuições, bons pensamentos, a fim de que nós, outros desta banca, possamos levar a cada um de vós aquela palavra amiga, aquela palavra que consola. Obrigado, Pai Maior. Obrigado, e que assim seja. O trabalho que nós temos hoje é no culto à prece. Está em Atos capítulo 4, versículo 31. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Emmanuel nos explica esta passagem. Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis, ao círculo pessoal em que nos movimentamos. A árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Assim também o homem vive no seio das criaturas ou criações mentais a que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas com que progredimos na ascese. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. A fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida de conformidade com as nossas concepções. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo que te cerca. Expande-te e encontrarás o caminho de tudo que existe. Para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração, que pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo a aspiração ardente de subida espiritual, através do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narram os atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio de fraternidade, engrandeceram-se-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores, e a energia santificadora felicitou-lhes o Espírito. Não ouvides, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor, dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. Lição sensacional da prece. Irmão Jussi, que encontraste no Evangelho sobre esse assunto? E então, Antônio, depois de uma convocação dessa natureza, a gente reflete. Por que temos tanta dificuldade de compreender que esta ferramenta, este artifício, é extremamente salutar para nós? Por que nós demoramos tanto para compreender a nossa natureza divina
e a nossa possibilidade de fazer grandes coisas em nossas vidas e para aqueles que conosco convivem. Então eu alcei esta lição, Antônio, que está em Atos, que foi escrito por Lucas. Eu alcei ela ao capítulo 19, a fé que transporta a montanha, o poder da fé, a fé divina e a fé humana. Porque só ora com este propósito que a lição recomenda, sugere aquele que tem fé. Aquele que tem fé. Eu diria mais, só ora quem tem fé. Quem não tem fé, quem não acredita, por exemplo, num Criador, nos ensinamentos de Jesus, na boa nova dos seus ensinos, do Consolador, que é a doutrina espírita, quem atribui o sucesso de sua vida aos seus recursos físicos, intelectuais e materiais, não tem tempo para orar e, portanto, não tem fé. Que afirmação, hein? Você vai dar pano para manga. Vai. Irmão Dilson, o que achaste? Maravilhoso. Olha só, quem tem fé tem esperança. Quem tem fé tem alegria. Quem tem fé não pensa maldade. E no culto da prece, porque quem faz prece também tem fé, como disse Julci, a gente emana esse sentimento. E assim como a lâmpada, né, ela irradia a luz que é da sua essência quando ela está ativada pela energia elétrica. De dentro para fora, né? Exato, é dela. Ou o fogo, o calor, o gelo, o frio, que são todos objetos materiais. Imagina nós que somos seres inteligentes, né, que temos espírito. Então, e o universo é isso, é constituído de energias. E quando nós emanamos essa vibração, essa energia, esse sentimento que a fé proporciona, que a prece proporciona, eu imagino como foi que deve ter estremecido, sim, esta mesa e esse local onde estavam esses apóstolos. Porque ali eles, carregados de fé, dos ensinamentos de Jesus recentes, né? E hoje os médiuns, a gente, nas mediúnicas que a gente tem conhecimento, acreditem, quando a prece ela está presente, os médiuns relatam um calor, um revigor, a presença dos bons amigos e benfeitores carregados de sentimentos. Tudo uma energia envolvente, né? Meu Deus, então assim como a lâmpada irradia e nos envolve com a sua luz, seu brilho, né? Imaginemos como estavam envolvidos esses apóstolos, cheios de fé, quando eles devem ter dito em nome de Jesus, com fé. Deve ter estremecido tudo mesmo. Tu sabe o que eu estou pensando aqui, Julci e os ouvintes, quando falaram essa história da fé e da prece, eu lembrei assim de uma coisa interessante. O ateu, aquele que não acredita em Deus, esses dias eu ouvi uma pessoa falando sobre isso, eu achei interessante essa colocação. Vamos pensar nisso. Ele tem que ter muita fé para não acreditar em Deus. Pense bem. Tudo que está mostrando, que mostra, por exemplo, um Big Bang, o que deu a atualidade agora, que deu início ao universo. Foi uma explosão, pequena explosão. E foi abrindo. 200 bilhões de galáxias, 100 bilhões só de planetas só no nosso sistema aqui, na nossa galáxia, 100 descoberto tudo funcionando milimetricamente falando, tudo direitinho. Como é que uma simples explosão pode causar isso? Para não acreditar que tem uma força superior, muito superior, tem que ter muita fé também. A fé nesse sentido de não acreditar. Agora eu te provoquei. Por isso, Antônio,
E aí, aquela minha expressão inicial pode ter sido um pouco assustadora, mas ela vem do Evangelho, Antônio. Por isso que os Espíritos nos dizem que os preconceitos de rotina fazem essas questões serem relevantes. O interesse material, o egoísmo, a cegueira, o fanatismo, as paixões orgulhosas nos afastam desta grandeza que o Antônio acabou de dizer. Porque vamos trazer do macro que o Antônio referiu para o nosso ambiente. Vamos trazer para o H2O. Manipulação do fluido cósmico universal já na nossa condição de população terrena. Uma molécula de hidrogênio e 2 de oxigênio forma água. Deu vida à humanidade. Deu vida à humanidade. E não foi nós que fizemos. Se tirar uma das moléculas, não é mais água. Não foi nós que fizemos. Quem fez, Antônio? Isso é. Né? O próprio ser humano, essa usina perfeita, maravilhosa que foi criada, o ser humano, a carne, o cérebro, células sendo formadas, uma dizendo para a outra, precisa de célula para aquele, para o fígado, tem que ter tantas milhões de células no fígado, precisa levar lá para o estômago tantas células para formar isso. Quem fez isso? Quem fez isso? Pois então, quem fez isso, né? Quem é o criador de tudo isso? O que fez isso? Bom, Kardec, ele tem esse cuidado, né? Então, ele faz a pergunta correta. Porque a nossa linguagem é pobre para definição. É pérrima. Mas, enfim, esse indivíduo que você relata, Antônio, na minha opinião, ele tem fé, muita fé, mas em si mesmo, na sua inteligência. E ele atribui todos esses conhecimentos, esses caracteres, a essa existência, a algo pela qual ele não consegue comprovar, mas também ele rechaça por falta de comprovação a existência de um Criador como nós atribuímos a divindade a Deus. Então, mas vamos para a experimentação então. Né? Experimentem, de novo. Experimentem. Fazer um evangelho no lar com regularidade. Uma prece com humildade, dobrando o seu joelho do orgulho, aceitando a sua pequenez e se observe. É a mesma ciência. A ciência agora da sua observação. Se observe os resultados. Os espíritos, como seres inteligentes que são, e cheios de ocupação como tem, eles não têm tempo para ficar aqui nos servindo e para as nossas comprovações. A espiritualidade está aí para nos instruir e cabe a nós, pelo nosso livre-arbítrio, segui-los ou não. Mas experimentem não fazer o bem, experimentem então ficarem nessa de ateu, então, de descrente. O Espiritismo nos deu noção da existência real e da grandeza do Criador. E nos fez também acreditar que nós somos filhos dele sob o aspecto espiritual, não como matéria. E então, se nós somos filhos deste ser que tem o poder que o Antônio referiu no início da sua fala. Se perguntem, queridos irmãos, qual é o nosso poder se somos a imagem e a semelhança do nosso Criador? Puxa, isso não tem tamanho. O nosso pensamento cria ininterruptamente. Resta só nós saber o que nós estamos criando. Olha a frase recorrente em cima que estás falando, só para somar. Como pensas, viverás. Exato. E aqui, eu estava lendo aqui. Eu estava aqui com essas frases, né? Sensacional. Pela qual o Emmanuel traz aqui. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. Virou um versinho até. Nós temos que
ter essa percepção, eu acredito, pela observação mesmo. Se observem, experienciem, dá tempo. Isso é ciência. E o Espiritismo é isso, ele nos ensina a observarmos a ciência. E essa ciência, ela nos fará bem. Essa forma e essa prática nos fará muito bem. Nós observarmos fazendo bem, nos observemos durante e após uma prece, quão bom, quanta satisfação nos traz. Doenças que o nosso organismo, por exemplo, e a ciência também está aí, a nossa medicina está aí, volta e meia, com muitos periódicos científicos, mostrando que aquele que tem fé consegue se revigorar de mazelas terríveis, de doenças que a medicação tradicional não consegue suportar. Uma experiência de um amigo me contou um tempo atrás, há 40 anos mais ou menos, ele estava com a filha muito mal no hospital. Não tinha tanto recurso como tem hoje para descobrir essa doença. E não descobriam. Não era SUS, era particular. 3 médicos, três médicos cuidando daquela criança, mal. Ele não tinha mais a quem recorrer, fizeram todos os exames eram cada vez pior. Perigo de morte iminente ali em cima. O que esse amigo fez? Chegou um momento da noite, ele com a criança lá no quarto, no lugar que ele podia estar naquele momento, ele fez uma oração. Uma oração desse tipo aqui que fizeram no culto, a oração, no culto à prece. E ele disse assim, com toda a fé que ele tinha naquele momento, ele tinha muita fé. Diz assim, quando amanhecer o dia, a minha filha estará bem. Vão descobrir tudo que ela tem. Quando o sol raiar, a minha filha estará curada, estará bem. Dito e feito, aconteceu o fato. Ao raiar do sol, os médicos tinham achado a doença dela, ela já amanheceu melhor, porque o mundo maior trabalhou, os médicos do espaço trabalharam e indicaram os médicos da terra o que tinha que ser feito. A prece foi ouvida e houve esse tremor dentro daquela criatura, e aquela criança está viva até hoje. E essa questão já está sendo abordada cientificamente, meus irmãos. Semana passada, ou a outra, eu estava assistindo um vídeo no YouTube de um médico falando sobre o poder da oração. Ele dizia assim, olha, eu não acredito em Deus, mas o que eu vi, eu acredito. Experiências de uma universidade norte-americana sobre as reações do cérebro, das nossas sinapses, dos nossos neurônios, a atividades que nós aplicamos. Então, escovar os dentes acionava uma parte do cérebro, mexer com um talher acionava outra, ir lá numa outra atividade acionava outra. Quando o sujeito orava, acionava esta área central aqui, né? Acionava, iluminava, frontal. Expandia o frontal, expandia a circulação sanguínea de todo o cérebro, né? E o estado de ventura se instalava. Diz ele assim, eu não sei como, mas acontece. Simplesmente fazendo assim com as mãos e dobrando o joelho, o frontal já acionava e o sangue aumentava no cérebro. Essa pessoa em estado de consciência expandida, então em estado de oração, melhorava a sua compreensão da vida e a capacidade de resolver os seus problemas. Em última análise, melhorava a sua paz e instalava a felicidade na sua vida. E a cura vem aí. Sim. A cura chega assim. Com certeza, porque o organismo ele se harmoniza. Então, parece que é lá adiante, né? Universidade norte-americana, a gente está falando, parece que é lá. Cada um que está nos ouvindo, faça a sua experiência, faça a sua prece, e preste atenção em si mesmo. Se você, naqueles instantes, aqueles segundos, aquele minuto, durante a prece, não acalmou o seu coração, não se sentiu mais leve,
Imagine-se agora se você conseguir prolongar esses momentos de prece durante o dia. Se você melhorar a sua fé, não haverá limites para essas sensações de bem-estar. A vossa qualidade de vida irá melhorar. E tudo baseado em fé. Não se fala em religião, se fala em fé. Fé, crer no Pai maior, num Deus bom, entretanto justo, amoroso, que nos quer bem e felizes. Simples assim. Experimente. Quando diz, na semana passada falamos sobre o homem de bem, e fala, parece que no primeiro item, amor, caridade e justiça, né? Se praticar o amor e a caridade, automaticamente a justiça está feita. É só uma complementação. É só uma complementação. Então, praticando amor e caridade, a justiça vai estar feita. Essa é a grande lei, que nós pratiquemos o amor, a caridade, a justiça sempre. E a história da prece está em cima disso aí. Nós pensarmos o bem o tempo todo, já estamos em prece. Já estamos em prece. É claro que sim, quando tu sentir que tu vai falhar, Jesus, fica comigo, Jesus. Tu está numa prece. Fica comigo, Jesus. Faz eu seguir o bom caminho. Faz eu acertar o meu passo. Eu já estou em prece. Já vai abrir o frontal. A luz chegará no meu frontal. O José pode fazer as considerações finais também, a prece, por favor. Acreditar que é filho do Criador do Universo já é uma prece. Porque nos dá a nossa dimensão espiritual. A nossa capacidade de resolver os nossos problemas. Tá certo. Talvez nós não tenhamos a grandeza espiritual dos apóstolos que fizeram tremer o ambiente onde estavam em oração. Mas, como Dilson disse, experimentem orar quando estiverem em dificuldade, quando estiverem angustiados, quando estiverem entristecidos, quando estiverem com problemas, e sentirão de imediato uma paz. Sentirão de imediato aquela angústia desaparecendo. E ato seguinte, escutando a voz da consciência, ouvirão a solução daquilo que nos afeta, daquilo que nos perturba. Portanto, gente, farmácia divina, oração é remédio. Oração é remédio salutar, que não precisa sair à noite correndo para ir buscar num PA. É só no refúgio do nosso coração nós já vamos encontrar o médico das almas, Jesus. Então, queridos amigos, se é assim, se funciona assim, se temos essa capacidade, vamos baixar os joelhos e elevar a nossa alma. Porque orar é sintonizar com o princípio sagrado para colher divinos recursos. Orar é sintonizar com a misericórdia divina para prodigalizar o bem aos semelhantes. Orar é irradiar força mental, eletromagnetismo, ectoplasma para curar e estimular, pacientar, elevar o ânimo. Orar é produzir maravilhas. Está ao alcance de cada um de nós. Que Jesus e seus prepostos escutem sempre as nossas orações. Que assim seja.